Está muito ligado com o que Ezequiel profetizou, Isaías e tantos mais. O título da mensagem de hoje é O Deus da Providência. Quem está aqui nas quartas-feiras tem visto várias aplicações da ação de Deus no mundo. A gente começou na criação, depois na natureza, que Deus é responsável por cada coisa que acontece agora, nesse momento. Os peixes se multiplicando lá no mais profundo dos mares. É a mão de Deus provedora, uma flor desabrochando, uma folha caindo. Tudo tem a provisão de Deus. É porque normalmente nós, que somos mais dados a sensações, a gente gosta de dimensionar algo grandioso pela expectativa espantosa que vem sobre nós. E a gente para e não pensa que as coisas mínimas, as mais simples, ela também provém da mão do Deus que faz o sol nascer todos os dias e aquecer na temperatura correta. Desde que você se entende por gente, o sol nasce e se põe, e tem horas que ele dá um pouco mais de calor, hora menos calor, mas nada que interfira a nossa sobrevivência. Quem é que está lá segurando isso? As chuvas, tem locais que vai demais, tem lugar que vem de menos, o Nordeste é mais conhecido por menos, mas Deus está sobre todas essas coisas. E meus irmãos, Deus não teria planejado um futuro para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador? Nós temos visto isso na quarta-feira. E agora mais ainda, essa face de Deus, que muitas das pessoas, e infelizmente muitos cristãos, não querem ouvir ou não querem acreditar que exista. Nós lemos aqui, quando começou o culto, outra fala dura, de Deus: vou causar fome, vou esmagar com pedra. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus opera na bênção, na alegria, na satisfação. Deus também opera na dor, na tragédia. A maior tragédia aconteceu com Ele mesmo, quando Ele se fez homem. E hoje nós vamos celebrar exatamente isso. A morte e a ressurreição desse Deus que deixou ser moído. A maior tragédia, maior injustiça que aconteceu no mundo foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha um pecado. Foi blasfemado, foi judiado, foi ridicularizado, foi humilhado em uma morte de cruz. E hoje, o seu Espírito habita em nós por causa desse sacrifício. Hoje, nós temos a palavra de Deus já toda desenvolvida, toda findada, de Gênesis e Apocalipse. Nós não precisamos mais saber de nada. Tudo que nós precisamos está aqui. E hoje, mais uma vez, Igreja Bíblica Monte Sião, Deus vai gritar para nós de novo: olhe, eu sou o Deus da providência. É eu que trago segurança verdadeira. Sou eu que dou o verdadeiro livramento, a verdadeira liberdade. Sou eu que deve ser a sua melhor e desejosa comunhão. É isso que ele vai dizer aqui, ó. As nossas divisões aqui do texto que nós vamos ler agora, o capítulo 2 de Zacarias, que está a terceira visão, está dividido nesses 3 pontos, que daqui a pouco aparece para você. O Deus da providência. O Deus da providência, meus irmãos, mais uma vez aqui. Então, eu queria ler com você aqui. Deus da providência, da segurança, do livramento e da comunhão. Vê se você consegue perceber essas 3 perspectivas aqui no texto que nós vamos ler. A maioria dos comentaristas acreditam que a visão ela está do verso 1 até o verso 5. Do verso 6 até o verso 13 é um upgrade, vou chamar assim, da visão. Tá certo? Então vamos ler aqui. Zacarias capítulo 2, do verso 1 ao 13. Diz assim, ó. Terceira visão. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: corra,
E diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor. Porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fujam, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que eu sou o Senhor dos exércitos, e é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Oremos, meus irmãos. Deus, somos gratos, Deus, pela salvação que tu nos deste, pelo privilégio de ainda estarmos em uma cidade, em um país, onde temos a liberdade de sair das nossas casas sem sofrer nenhum dano. Ó Deus, que os nossos corações reconheçam esse grande privilégio. Mas privilégio ainda maior, Deus, é estar na comunhão dos irmãos. Aquilo que Paulo revelou como grande mistério à igreja. Que todos que aqui estão, Deus, seus corações estejam alegres, felizes, gratos por tamanha oportunidade de ler a tua palavra, de orar, de interceder, de cantar louvores que honram, glorificam, exaltam a tua obra sobre nós. Somos, Senhor, pecadores, pecadores remidos pelo teu sangue na cruz. Não nos deixa, Deus, deixar de confessar os nossos pecados, para que de fato a tua mão de poder venha trazer discernimento e sabedoria naquilo que precisamos entender nesse texto. Como sempre te peço, Senhor, te suplico e te rogo, que esse texto, tão distante de nós quanto ao tempo, Deus, que ele tenha relação com cada um desses que aqui estão nessa noite, que crie, Senhor, uma expectativa, Deus, para viver segundo o teu querer e a tua vontade, que alcance o coração da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos aqui, independente das suas situações, sejam de dificuldades, sejam de tribulações, sejam de alegria, de bonança, de satisfação, seja a que for, que os seus corações busquem sempre, sempre o maior prazer, o maior alegria, o maior consolo, o maior conforto, a maior satisfação, sempre em entender e compreender as tuas verdades de hoje, de agora, para nós. Deus, nos dá consciência que nós não saímos de casa para vir aqui, para simplesmente participar de um culto. Deus, abre os nossos corações, para que nós possamos aprender aquilo que de fato necessitamos, para viver nesse mundo cada vez mais distante de Ti, exaltando e glorificando o Teu nome, e sendo reconhecido por Ti, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sê conosco agora, Senhor, nesse tempo que dedicaremos a ouvir a exposição da Tua palavra. Sê comigo e sê com todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Tá aí, ó, divisãozinha simples. A providência, segurança, do verso 1 ao 5. A providência, livramento, do verso 6 ao 9. A providência, comunhão, do verso 10 ao 13. Essa, como eu disse, é a terceira visão de Zacarias. E ele está escrevendo, só lembrando, no período que o povo está voltando do exílio. Está querendo reconstruir a sua pátria, o seu território. Estão todos destroçados, 70 anos no cativeiro. Nesse contexto, Deus levanta esse profeta e vem a terceira visão do profeta. E a visão revela, em poucas palavras, meus irmãos, que a segurança do povo de Deus nunca esteve
nunca vai estar e nunca estará nas estruturas humanas. Quando eu falo estruturas humanas, eu quero dizer governo, certo? Que é a política, o Estado, a força militar, o exército. A nossa segurança não está nisso daí. Nunca esteve, nunca estará. Sempre esteve e sempre estará nas mãos do Senhor. Então, só para os irmãos entenderem a força dessa terceira visão, vamos lembrar o que as outras duas anteriores mostraram para nós, de forma bem introdutória. A primeira visão, que foi o nosso terceiro sermão, mostra uma sequência que o povo de Deus é chamado primeiro a confiar na soberania divina, depois a descansar na sua proteção ativa na história. Essa primeira visão ensina, e nós aprendemos, que mesmo quando o mundo parece tranquilo, que o mundo está, como posso dizer assim, em paz e calmaria, e a igreja está sendo perseguida, está sendo surrada, está sendo humilhada, aí nós aprendemos que essa perspectiva, ela é real, mas ela não é a perspectiva inteira. Lembre-se, aquilo que o mundo parece paz, tranquilidade, estabilidade, para nós não deve ser, certo? E aquilo que para nós parece para o mundo, que Deus virou as costas, que Deus não está olhando para nós, que Deus não está ouvindo os nossos clamores, essa visão nós aprendemos que Deus sempre esteve no controle. Nas piores horas mais difíceis do seu povo, Deus sempre esteve presente. A segunda visão, que foi a quarta mensagem, corroborou para essa verdade. Deus deixou bem claro que tudo de mal, isso aí, meus irmãos, é uma fundamentação bíblica. Tudo de mal. E aqui é o argumento do maior para o menor. A visão, a segunda visão, mostrou 4 chifres. E aí nós aprendemos ali que os 4 chifres eram as 4 potências. Né? Os persas, os gregos, né? Os romanos, todos eles, e a Babilônia, todos eles se levantaram contra o povo de Deus e foram instrumentos de humilhação e de terror para o povo de Deus. Na mesma visão, nós vimos 4 ferreiros. Deus dizendo, ó, eu estava controlando todas as coisas quando o mal pesava sobre vocês. Aí eu não preciso repetir aqui, que a coisa foi feia, né? Mães perdendo seus filhos, mães tendo seus filhos tirados dentro do seu ventre, jovens sendo cortados aos poucos, cada membro, uma humilhação completa. Famílias sendo separadas, subjugadas, mulheres estupradas, todo tipo de bizarrice que a gente possa imaginar aconteceu com o povo de Deus, mas nada estava fora do controle de Deus e Deus continuava santo, bom e puro. Aí nós vimos na visão, eu controlo o mal e eu digo até onde o mal pode ir. E aí a representação dos 5 ferreiros foi Deus dizendo, eu levanto quem eu quero para fazer o que eu quero, no tempo determinado que eu quero. Quem olha para isso diz assim, que coisa horrível. Mas você tem que entender, quem está dizendo isso é Deus. Que cabe a nós confiar. Veja, a escalada é essa. Confie em mim. O que parece que estão perdendo, vocês não estão perdendo. Porque a Bíblia já diz para nós, né? Eles não tinham essa informação, nós já temos. Em Cristo somos mais que vencedores. Aí não entenda, ser mais que vencedores é somente sobre a dor, sobre a enfermidade, sobre a pobreza. Todo o mal que se levanta contra nós, todo o mal. E aquilo que causa mais medo a gente é a morte. Mas o Senhor venceu a morte, está aqui, nós vamos celebrar isso, o Senhor venceu a morte. E aí, a nossa terceira visão agora vai corroborar, para que não fique nenhuma dúvida. Por mais que isso seja verdade, e aconteceu, a visão 1, a visão 2, a visão 3 está para dizer, vai ter aflição, vão ter dificuldade, porque depois disso eles tiveram de novo. Mas nunca esqueça, a segurança de vocês está em mim. O livramento de vocês está em mim. A comunhão, o relacionamento que vocês têm que priorizar é comigo. Aí lembra que eu disse para os irmãos que ultimamente isso está muito na minha cabeça. Em todo canto que eu vou pregar, eu sempre repito, e a última vez agora foi lá no acampamento em Aquiraz, onde eu fui lá pregar.
A multidão que estava na minha frente lá, eu perguntei: quem é o maior inimigo do mundo? Todos ficaram calados. Eu falei: não é uma pergunta retórica, não. É para responder mesmo. Quem é o maior inimigo do mundo? Aí uns disseram: pecado. Outros disseram: Jesus. Outros disseram: o diabo. Aí eu disse: então vamos deixar a Bíblia dizer quem é o maior inimigo do mundo. Abra aí Tiago capítulo 4, verso 4. Aí o irmão ficou de pé e leu. Aí alguns irmãos ficaram meio espantados. Eu digo: o que é que está escrito aí? Deus. Deus é o maior inimigo do mundo. Aquele que faz amizade, é o que Tiago está dizendo lá. Aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Aí veja bem, tem um texto na Bíblia que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? O mundo precisa saber disso. Aí eu vou aplicar o que eu apliquei lá para eles. Esse mundo que Deus odeia pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu namorado, sua namorada, que não creram em Cristo. Sobre a cabeça dele está a ira de Deus. Aí quando a gente olha para um texto desse, por mais que Deus seja um Deus de justiça, que ele exerce o seu juízo no tempo. Não pense você, não acredite você, que nós estamos esperando uma justiça de Deus só para o final. Essa justiça que será, a do final será a última, de uma vez por todas. Mas até lá, Deus faz justiça através das ações da natureza, através dos governos, através de tudo. E, direto ou indiretamente, nós somos culpados. Todo esse povo aqui foi para o cativeiro porque desonraram, desobedeceram a Deus, profanaram um culto que era restrito a Deus, eles profanaram. E aí voltam agora, depois de 70 anos, que o Senhor disse: vão passar 70 anos sem terra, sem templo, sem identidade. Vão ficar lá na Babilônia 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Mas as promessas diziam: depois eu vou tirar vocês de lá. E olhe como Deus é misericordioso. É a terceira visão que ele vai dizer isso. Eu tenho o controle de tudo. Por que vocês não se voltam para mim? Por que vocês não se agarram comigo? Por que vocês não se prostram diante de mim e digam onde é a sua dor? Por que vocês buscam tanto confiar no braço do homem? Enquanto eu sou, o eu sou. Aí você percebeu que nosso texto aparece pelo menos por 3 vezes. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Essa expressão, meus irmãos, os irmãos já aprenderam, mas vou relembrar. Essa expressão é dizer: não tem ninguém maior do que eu governo tudo. Eu não governo só essa terra que vocês olham, não. Eu governo tudo, até onde os olhos de vocês não alcançam, eu governo. Não sei se você um dia já pegou uma luneta, ou já foi naqueles negócios de ver o céu, para olhar as estrelas, como isso aqui é vasto. Esse Senhor dos Exércitos engloba tudo. Eu controlo tudo. O que é que Deus quer de nós? Mais uma vez hoje. Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Então vamos para o texto aqui. A providência de Deus, segurança. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Presta atenção como é que o texto começa. Vamos pontuar aqui, pegar algumas observações desse texto. Olhando assim por cima, o texto vai aparecer um homem, um anjo, outro anjo, um jovem e Senhor dos Exércitos. E tem o profeta aqui também, certo? Mas o que destaca diretamente aqui para nós é o homem. O que é que o Senhor está fazendo? Essa é a visão. Começa aqui, né? Que Zacarias está tendo. Então o texto vai dizer que Zacarias levanta os olhos, aí ele vê um homem. E ele vê que esse homem tem um cordel de medir. Isso já foi falado,
anteriormente. A ideia de, como é que eu posso dizer? De estruturar alguma coisa, não é? De planejar alguma coisa que vai ser construída. A ideia desse cordel de medir é para isso. Ele vê isso e não entende. Aí ele vai e pergunta. Aí aparece o primeiro anjo. E a pergunta dele é: para onde você vai? Não é nem o que ele vai fazer, né? Para onde você vai? Ele quer entender o que esse homem, com esse cordel de medir, vai. Não é nem o que vai fazer. Aí ele responde. Ele vai dizer para onde ele vai, dizendo o que ele vai fazer. Ó. Aí ele diz, ó: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. O que é o destaque aqui? Quem é esse homem aqui? O texto não deixa muito claro. Alguns vão dizer que esse homem aqui é o jovem que está lá no verso 4. Outros vão dizer que o jovem aqui é o próprio Zacarias. Mas o ponto é que Zacarias vê, e depois a explicação que vai vir seguinte vai fazer sentido, que eu vou dizer agora. É que esse indivíduo, ele está indo organizar a construção de Jerusalém. Lembre-se, Jerusalém está vindo, que foi presa lá 70 anos do cativeiro. Perderam a sua nacionalidade, não tinha sua terra mais. Foram usurpados dela. Agora eles saem e vão para aquilo que um dia foi a terra deles. Chegando lá, a ideia do homem aí é que nós vamos nos organizar. Força do braço do homem. Nós vamos adquirir a nossa segurança. Porque nessa época, não era só a cidade de Jerusalém, Sião, que tinha muralhas. Isso era normal nas cidades que tinham ali. Era uma proteção, porque sempre viviam em guerra. Sempre foi assim, sempre viviam em guerra. Um querendo tomar o outro, o território do outro. Sempre foi assim. Então, quando ele sai de lá, voltando um pouco atrás, né, como diz Esdras, recebe toda a condição miraculosa que Deus dá para eles, através da Babilônia, que dão para eles os recursos, mas quando eles chegam, eles vão ajeitar as casas deles e não fazem o que é para fazer. Pois bem, agora, pela essa visão, o que Zacarias vê é esse homem, a representação do povo, querendo construir a sua própria segurança. A ideia desse homem indo medir o comprimento e a largura de Jerusalém é dizer: olha, nós vamos fazer, nós vamos nos proteger, nós vamos nos colocar agora em segurança. O povo pensava em segurança estrutural, mas Deus sempre foi a maior segurança para eles, a segurança sobrenatural. A segurança que a gente pode lembrar, por exemplo, de quando o povo foi tirado do Egito. Não foi nenhum arquiteto, não foi ninguém formado em hidrologia, né? Não sei se chama assim, para abrir o mar vermelho para o povo passar. Foi Deus que abriu aquele mar para aquele povo passar. E não só aquele povo passar, esperar os carros lá do faraó entrar e depois baixar tudo para matar todo mundo. Foi Deus. Sempre foi Deus. A nossa segurança, meus irmãos, é sobrenatural, de um Deus sobrenatural. O povo achava, mais uma vez, que poderia adquirir segurança pela força do seu braço. Mas Deus vai dizer que não. Que a providência de Deus nos ensina, meus irmãos, que não é o tamanho dos muros que protege o povo, que protege a igreja. Sempre foi, sempre será a presença de Deus que guarda o seu povo, sua igreja. A cidade seria tão cheia que não caberia dentro dos muros. A proteção viria do próprio Senhor. Olha o que o texto vai dizer, ó. Eis que o anjo que falava comigo se afastou. Se entende que o anjo interroga o homem, e aí o anjo responde a pergunta ao profeta. Mas antes que ele continue, outro anjo chega com outra mensagem. O que é que ele diz? E o outro anjo veio e se encontrou com ele e disse: corre e diga àquele jovem. Lembra que eu disse? Para alguns, o jovem é o homem.
para outros é o próprio Zacarias. Eu acredito que seja Zacarias. Ó, corre lá e dá esse relatório aqui para ele não sair pensando outra coisa. E qual foi o relatório? Olha aí, ó. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas. Esqueça esse homem. Ou esqueça os projetos de vocês humanos. A segurança de vocês não está em estrutura física. Está em mim. E olha o que aqui diz mais, ó. Por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Tem uma promessa aí de muita gente. Eles saíram dos 70 anos do cativeiro bem menores do que quando chegaram lá. Boa parte desses que vieram foi uma geração que nasceu dentro do cativeiro. E já não tinha mais tanta consciência de quem era o Senhor dos Exércitos. Mas aqui, meus irmãos, já começa a se desenhar uma promessa do Senhor que não é endereçada somente a Israel, o seu povo, mas outras nações. Porque ele diz isso aqui, ó, haverá por causa de um grande número de pessoas e de animais que haverá nela. E aí, aqui o verso 5 é o mais maravilhoso dessa visão. Um Deus que se dirige a um povo que rotineiramente profanava o seu nome, aborreciam, se depravavam diante da lei, dos conselhos, da aliança que Deus fez. Aí Deus vai e diz isso. Pois eu serei uma muralha. O que é que o homem ia construir? A muralha. Ele foi medir, no verso 2, ele foi medir Jerusalém, para saber a largura e o comprimento para fazer uma muralha. Aí Deus disse para o segundo anjo, fala lá de novo para o primeiro anjo, para dizer lá para o jovem Zacarias, que não precisa de muro não, rapaz, não se preocupe com isso não. Eu sempre fui o defensor de vocês, e não foi não? A visão passada, se levantou 4 chifres poderosos, estraçalharam o povo de Deus, mas acabou com todo mundo não. Sempre tinha um remanescente. Sempre tinha um remanescente. Por que ficava o remanescente? Porque Deus levantava aqueles para ser a favor do seu povo, dos poucos que restaram. Eu serei uma muralha de fogo. Fogo, meus irmãos. Poder. Fogo de justiça, de juízo. Fogo de proteção. Tudo que você quiser imaginar, biblicamente, cabe aqui. Olha o que Deus está dizendo para esse povo. Está todo desanimado, todo abatido, alguns se sentindo inferiores, talvez escutando, cadê o teu Deus, cadê o teu Deus? Deus sempre esteve no mesmo canto de sempre. Deus nunca se afasta de nós, Deus nunca sai da nossa presença, é nós que saímos dele, com os nossos pecados, com a nossa rebelião, com a nossa arrogância soberba, em querer construir os nossos muros de defesa, enquanto o próprio Deus é. Olha aqui ele dizendo, diz o Senhor, muros de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Aí acabou? Não. Ele não só é o muro que protege, que dá segurança, mas ele está no meio. Olha aí, irmãos. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha aí, irmãos. Josué 6, Jericó, confiou nas suas muralhas. Caíram. 2 Crônicas 20. Lá o rei confiou no seu exército, mas foi derrotado. Mas quando confiou em Deus, foi preservado. Então a mensagem aqui é clara, meus irmãos. A presença de Deus é a verdadeira fortaleza do seu povo. Agora a pergunta que não quer calar. Isso na prática. Onde é que Deus é agora, nesse momento aqui que você está olhando para mim? Onde é que Deus é a sua muralha de fogo? Onde é que Deus está no meio de você? 2 coisas para responder essas 2 perguntas. A primeira, na sua consciência. Em saber que Ele é. Ele é.
fogo consumidor. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que tem o controle de tudo. Ele é dono da sua criação. E quando nós passamos a ser, mais do que criação, passamos a ser seus filhos, nós estamos debaixo da sua proteção. A gente só precisa ter essa consciência. A gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer para viver essas verdades. Porque a proteção dele não está sobre as nossas coisas que nós tocamos. A proteção, a segurança dele não está, meus irmãos, sobre as circunstâncias que nos envolvem. A proteção deles está em nós, no nosso interior. Por isso, no meu de ti, a resposta é, eles ainda não tinham, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Você creu em Cristo? Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo dele está dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, que Deus é Jesus, que Jesus é o Espírito Santo. Os três são uma coisa só. Então nós estamos guardados e protegidos. Nada. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, pastor, como é que vai ser essas pessoas que morrem em tragédia de avião? Que explode, aí acaba tudo, não fica nem osso. Cremado tudo. Aqueles que morrem em naufrágio, que os tubarões, os peixes comem e não tem pedaço, como é que faz enterro? E como é que vai ser quando essa pessoa ressuscitar? Meus irmãos, me perdoe, mas que pergunta imbecil. Ora, mas rapaz, se Deus juntou o barro, soprou e virou gente, ora, Deus não vai, é um estalar de dedo, ele vai pegar cada pedacinho, cada molécula, de onde tiver e vai fazer o corpo glorificado, e ele é Deus. Não é não, irmãos? Coitado do João Batista, perdeu a cabeça agora, quando vai ser ressuscitado, como é que vai ser? Ora, mas rapaz, isso é problema para mim e para você, para Deus nunca foi. Nunca foi. Mulher que engravida, né? Quando começa aquele feijãozinho, depois o bichinho vai crescendo, aí a cabeça vai ficando mais em destaque, aparecem os olhinhos. Então, o que é que dali, irmãos? É poder de Deus. Ora. Então, aplicando para os nossos dias, onde é que está a sua muralha? Na sua consciência. Tenha consciência de quem Deus é. Onde é que está ele no meio de ti? Ele está dentro de você, o Espírito Santo. Para gemer, como diz lá em Romanos, com gemidos inexprimíveis. Para que a minha oração, a sua oração seja aceita pelo Pai. Então, reflita em algumas coisas que eu vou dizer aqui só nesse primeiro ponto. Reflita. Pense aí. Em que tenho colocado minha sensação de segurança? Em estruturas, pessoas ou na presença de Deus? No intelecto e na minha alma? Estrutura, governo, Estado, pensa aí. Seu trabalho. Está aí a sua segurança? Isso aí pode esfacelar a qualquer momento. Mas o Deus que está dizendo, ele nunca, porque ele não tem começo, não tem fim. Segundo, é perguntas, tá, irmão? Para você pensar aí, ó, para refletir. Tenho buscado mais proteção humana ou a do Senhor, que é muro de fogo? Minha confiança espiritual depende das circunstâncias ou do caráter de Deus? Lembra? Quando Moisés está perturbado, tu está mandando eu ir lá, Egito, potência. Aí eu vou chegar lá e vou dizer o chefão de lá para liberar todo mundo? Não, ele não vai aceitar, ele vai perguntar quem me mandou. Aí qual foi a resposta de Deus? O eu sou. O eu sou, o caráter. Não tem igual a mim, não tem maior do que eu, não tem outro. Diga que o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vá lá. E aí ele vai fazer do jeito que eu disser. E não foi não? Foi. Caráter de Deus. Por fim, sua segurança está no que você constrói ou no Deus que o sustenta? Aplicações aqui. Não construa sua segurança apenas em recursos visíveis. Leia Salmo 20 e o verso 7. A igreja, você, cresce não por estratégias humanas, mas pela presença do Senhor. Por isso, é a ideia de você não supervalorizar o método, mas sim aquele que te mandou viver
aquela etapa, aquele ativismo. Entendeu? Porque nós somos assim. No Brasil não foi invadido aí por um monte de divisões? G12, M12, MDA. A visão que Deus me deu de avivamento. Aí está lá dizendo, faça isso, faça isso. Algumas, aqui eu me lembro, que eu até passei um tempo lá, que era o G12, que tinha ganhar, consolidar, discipular e enviar. São palavras até bíblicas, né? Consolidar e tal, e tal, e tal. Mas é uma linha muito tênue da aplicabilidade desse consolidar. Tem gente que consolida para ele, consolida para a igreja. Mas a Bíblia diz que o método tem que levar a gente para o autor e consumador da fé. Não por uma estratégia simplesmente de multiplicar, de crescer. Deus quer quantidade? Sim. Sim, Deus quer quantidade. Mas, na perspectiva de Deus, qualidade sobrepõe quantidade. Para Deus, não é a visão que nós temos do mundo. O mundo é assim, ó, quanto mais, melhor. Para Deus, não. Quanto mais com qualidade, melhor. Aí esse mais com qualidade já vai dar um freio. Entendeu? Porque o evangelho, ele não promete. Não promete. Céu, maravilhas aqui nesse mundo. Nós estamos estudando aqui a EBD, a carta aos Filipenses. E hoje, o texto do capítulo 3 fala lá de Paulo, que ele começa a colocar a categoria que ele tem, né, de um homem nobre perante a sociedade. Aí depois ele vai dizer assim, eu considero tudo isso aí como perda. E a palavra lá, como foi dito aqui, é até mais forte. Mas eu grifei na minha Bíblia essa expressão aqui de Paulo, que para muitas pessoas não faz sentido nenhum. Que as pessoas dizem assim, ó, vem para Jesus, aí a segurança não vai ser Jesus, a presença não vai ser Jesus, a segurança é que tudo vai brilhar para ti. Se tu era peão, tu vai ser patrão. Se tu era ridicularizado, agora todo mundo vai te colocar lá em cima. Isso aqui não combina. Porque Paulo diz, aí quando chega no capítulo 3, ó, de Timóteo, que eu marquei aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Timóteo, Filipenses, perdão, irmão. Marca aí também, para ficar registrado com você. Filipenses, capítulo 3. Ó. É o verso 8. Lá o finalzinho, ó. Aí tem uma frase que eu marquei aqui, que diz assim, ó. Por causa dele, perdi todas as coisas. Por causa dele, perdi todas as coisas. Onde é que estava a segurança de Paulo? Onde é que estavam os muros de Paulo? Onde é que estava a presença de Deus? Não estava em coisas, não estava em pessoas, não estava em estruturas. Ele era um homem, era um rabi. Por causa dele eu perdi tudo. Tá aí um sermão legal? Pregar, né? Ou então uma série. Por causa dele perdi tudo. Mas ele ganhou o quê? Salvação. Então, segurança espiritual não depende de recursos humanos. Paulo tinha muito. Mas da presença divina. Por isso ele dizia isso. Por isso Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Por isso Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta. E por aí vai. O crente vive protegido, mesmo em contextos frágeis. Olha que interessante isso que eu estou dizendo para você. Mesmo você sendo desobediente, mesmo você sendo fraco, imaturo, a proteção de Deus está sobre você. Você crendo ou não. Entendeu? Porque às vezes a gente escuta, porque são dois ensinamentos bíblicos. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Aí um texto vai dizer, se creres, verás a glória de Deus. Mas veja o contexto. Porque vai ter outros textos que ninguém precisou crer. Nem pediu nada. E o Senhor fez assim mesmo. Aquele indivíduo que ficava na porta de um templo lá,
pedindo esmola. Chegou lá um dos apóstolos, pedindo esmola. Tenho não. O que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. E o cara levantou e andou. O cara não pediu para ser curado, o cara não pediu nada. Pô. Esse negócio de dizer, Deus só vai fazer se você der lugar. Conversa é essa? Conversa é essa? Olha a história de Jonas. Jonas não deu lugar e foi mesmo assim. Mas Deus não obriga ninguém a fazer. Como diz Salomão, Deus nos envolve de um jeito, às vezes com cordas de amor, mas às vezes com cordas de sofrimento, para que a gente faça exatamente o que Ele quer. Assim foi com Jonas. Sofreu, mas fez exatamente como Deus quis. Por isso, meus irmãos, a minha grande alegria em constatar essa verdade para vocês aqui hoje, independente da tua imaturidade, do teu processo na vida cristã, Deus é segurança. Para quê? Se você foi salvo por Cristo, a sua imaturidade, a sua meninice, a sua, como posso dizer, rebelião, nada disso muda quem Deus é. Então, pastor, eu estando em rebelião, eu ainda estou sob a segurança de Deus? Está. Mas ele vai tirar da rebelião. E o instrumento que ele mais usa para tirar a crente da rebelião é castigo. Então lembra? Tu é menino? Tua mãe dizia para ti? Vai fazer sem chorar ou vai querer fazer chorando? Porque tu vai fazer de qualquer jeito. E a gente era tão, né? Que a gente apanhava para depois de fazer. Podendo a gente fazer logo, né? Para não apanhar. A gente é do mesmo jeito com Deus. E Deus continua Deus. Salmo 125, 2. Fecha aqui esse primeiro ponto para nós. Acerca da segurança do Senhor, que diz assim, ó. Como os montes rodeiam Jerusalém, assim o Senhor rodeia o seu povo. Aí vamos para o ponto 2. A providência agora de livramento. Olha que interessante aí, ó. A partir do verso 6. É uma providência ativa. Deus faz, ó. Presta atenção. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Olha aí. Israel foi espalhada. Começou lá com os assírios, levou um bocado. Aí acabou o reino do norte. Depois veio os persas, veio os babilônicos, depois veio os sírios, né? Aí os romanos. E era Deus que estava agindo. E ele continua bom, continua santo. Mas por que ele fazia isso? Para chamar o seu povo a confiar nele. E a entender que o verdadeiro livramento é ele que dá. Porque não teve uma época que o povo de Deus queria confiar no Egito. Vamos fazer amizade com eles. Outra hora com outros povos. E Deus, e eu? Não. Aí Deus vai lá e descer a sua mão de castigo sobre o seu povo. Mas sempre deixava remanescente. E perceba que o verso 7 vai na mesma expressão. Vamos, fujam, Sião. O cativeiro acabou. Sião, você que habita com a filha da Babilônia. A filha da Babilônia é o povo da Babilônia. As gerações que vieram da Babilônia. Certo? Fujam, saiam daí. Dá a entender? Dá a entender. E parece que isso é correto. Certo? De que quando terminou os 70 anos de cativeiro, muitos saíram e outros ficaram. Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. Já passamos 70 anos aqui. Porque lembra? Um profeta apareceu dizendo que Deus ia liberar eles antes dos 70 anos. Mandou arrumar as coisas. Aí Deus levanta um profeta para desmentir o profeta. Não, pode ficar aí. Obtenham família. Construam a cidade da Babilônia. Ajudem o Estado a crescer, a enriquecer, ajudem. Vocês só vão sair daí com 70 anos. Então, é quase fato de que muitos, e por esse texto aqui, né, ele repete aqui no verso 7, vamos, fujam, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Só vocês que estão aí, venham. Aí não é o lugar de vocês. Venham. E aí começa, ó. Fugir da terra do norte.
Então Deus não apenas protege da segurança, né? Mas resgata os que ainda estão presos. Deus, de alguma maneira, ele age, a providência divina é ativa. Deus não espera que o povo se salve sozinho. É sempre a interferência dele. Ele chama, alerta e promete agir. Mesmo após os decretos, mesmo que alguns insistissem em ficar lá. Deus está dizendo, saiam, voltem, retornem para a minha presença. Aí o texto vai dizer algo que eu acredito que é uma das frases mais, vamos dizer assim, protetoras de livramento que a gente poderia ouvir de Deus. Essa que ele vai dizer agora, ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, que foi a Babilônia. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Olha aí, irmãos. Eu não sei você, mas nada de que vem das mãos de Deus, nós somos merecedores. Deus dizer, meus irmãos, que esse povo aqui e nós somos a menina dos olhos dele. Esse povo, meus irmãos, que profanou, que descumpriu aquilo que o Senhor mais requereu deles. Não faça imagem de escultura. Não adore outro Deus além de mim. Não adore, não adore. Não preste culto. Aí o povo profanou. Orgias dentro da igreja. Assassinato, as mães entregando seus filhos a Maloque. Em oferenda, Deus vendo tudo isso dentro do templo dele, onde ele instituiu exatamente como era para ser adoração, e o povo fazendo isso, se embriagando, orgia, depravação, entendeu? Ganância, avareza, ofertando para ficar mais rico. Não é nada novo, não. O que acontece hoje em muitas igrejas, chamando as pessoas a dar o que não tem, para receber 10, 20 vezes mais. Não tem isso na Bíblia, não. Entendeu? Aí Deus vai e diz para esse povo, que acabou de sair 70 anos, estavam lá por quê? Porque afrontaram a Deus, e Deus está dizendo, olha, saiam daí, tenham confiança em mim, o livramento é o que dou, saiam. E aqueles que se levantaram contra vocês, tiraram tudo de vocês, eu vou saquear eles. E eles não vão mais tocar em vocês. Vocês são a menina dos meus olhos. Isso mostra, meus irmãos, que Deus, de fato, dá segurança e protege seu povo. Deus julga aqueles que oprimem sua igreja. Por isso, meus irmãos, não se iluda. Se a igreja do Brasil começar a ser perseguida literalmente, que agora está meio velado. Né? Está meio velado. Mas se levantar uma perseguição mesmo, não se preocupe. Todos vão receber a justa condenação. Lembre-se, Deus não vive no tempo que a gente vive, cronológico, né? Deus é atemporal. Então, para o Senhor é tudo um dia só. Para o Senhor não tem passado, nem futuro, nem presente. É tudo uma coisa só, é a eternidade. E nenhum, como a Babilônia não ficou, como a Pérsia não ficou, como os assírios não ficaram, os gregos não ficaram, como os romanos não ficaram impunes. Nenhum vai ficar. Está aqui o Senhor dizendo, prometendo para nós. Nenhuma dor do povo de Deus passa despercebida. Nenhuma dor. Lá em Hebreus não diz que o sangue de Abel clama. Caim vai prestar conta. Final. Com Deus. Eu não tenho dúvida de dizer, ele vai ser ressuscitado para ir para o inferno. Vou tirar a vida do Senhor, que é o autor da vida. É o Senhor. Isso revela o quê, meus irmãos? 3 coisas. Que parece óbvio, mas a gente se esquece. Cuidado pessoal de Deus. O valor da sua promessa dada a seu povo. Ele deu uma promessa. Que esse povo ia chegar na terra prometida. Aí nós sabemos que tudo aquilo era um símbolo de uma terra prometida e que ainda viria. Que é a que nós estamos aguardando. Novos céus e nova terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer. A certeza do juízo também contra seus inimigos. Não duvide disso. Deus não está de braços cruzados, vendo toda a injustiça, toda a soberba, toda a arrogância,
dos homens mais poderosos, que só são poderosos e só estão onde estão porque Deus assim o quis. Lembra de Ciro, né? Que nem conhecia Deus. E Deus deu poder a ele. Ele se tornar um dos mais poderosos da época. E nem sabia quem era Deus. Deus faz o que quer, com quem quer, na hora que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Ele é Deus. Aí repito, se esse Deus, eu tenho consciência, que é o Deus soberano, que é o Deus que tem o controle de tudo e de todos, pode estar virando de ponta cabeça a minha vida. Seja nas coisas externas, seja nos meus conflitos. O que eu tenho que fazer é confiar na sua proteção. E olha o que ele diz lá em Salmo 137, verso 8 e 9, e Apocalipse 18 e 6, é o mesmo linguajar, diz assim, ó: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Todas as vezes que você vê texto como esse, como o texto daquele indivíduo, que o Antigo Testamento retrata, só vai, acaba com tudo, não pega nada, nenhum espólio. Aí ele pegou uma capa, uma espada, outras coisas, Acabe, né? Aí descobriram lá, aí morreu quem? Morreu ele e toda a família. Toda a família morreu. Morreram como? Apedrejados. Quem foi que mandou? Deus. Nós vimos em Lamentações. Deus, Senhor, as mulheres vão ter que comer os filhos dela mesmo. Vão. E nós lemos outro texto. Deus pagou, fez juízo a eles, com o mesmo pecado deles. Essas mulheres não deram seus filhos em holocausto para outros deuses? Não mataram? Pois agora, para saciar a fome delas, a escassez é tão grande, vão comer os próprios filhos. Deus é mau? Não. Todas as vezes que você se deparar com textos assim, e esse aqui de Salmo, pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, não pense que Deus é mau. Troque a palavra mal por justo. Bote na sua cabeça, Deus é 3 vezes santo. Santo, santo é o Senhor. Deus criou a lei, Deus está acima da lei. Entendeu? Se tem homem que faz isso, nós estamos vendo isso no Brasil, homens que estão na frente, têm o poder da lei, eles se sentam em cima dela e fazem coisas que a lei era para alcançar eles, eles estão dizendo, a lei não me alcança. Quanto mais Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é sábio. Então, qualquer atrocidade que você vê, Deus é justo. Você lê Isaías, a mim agradou moê-lo, o próprio Cristo. A mim agradou moê-lo. Referência à morte na cruz. Jesus está lá antes de morrer, de ir para a cruz, no Getsêmani, ele chora, se treme, sua, gotas de sangue. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele não está orando para o diabo, ele está orando para Deus, Pai. Mas como ele veio para cumprir a vontade do Pai, qual era a vontade do Pai? Ele morrer na cruz daquele jeito. Por isso ele diz, seja feita a tua vontade. O mesmo sentimento de Paulo, escrevendo aos Filipenses, dentro de um calabouço, traz aí a minha capa, meus pergaminhos, eu já vou morrer mesmo. E ele não diz, Senhor, tanto que eu fiz por ti, tantas vidas eu ganhei, onde é que eu estou aqui? Todos me abandonaram. Ele não é rancoroso. Porque Paulo aprendeu que a esperança, o livramento, a confiança não está nas circunstâncias, não está na palavra de uma pessoa, um ser humano, mas na palavra daquele que diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo diz, agora eu quero ficar fraco. Entendeu aí? Que Paulo está dizendo, eu quero depender sempre de ti, Senhor. Por isso Paulo morreu de uma forma tão, alguns dizem que cortaram a cabeça dele. Mas ele diz, sejam meus imitadores como eu sou. Reflita, existe alguma área da minha vida, da sua vida, onde ainda permaneço no exílio, no meu conforto, na minha segurança, resistindo a viver pela fé, na segurança, nos livramentos que o Senhor tem me dado? Citação do Piper.
que a gente viu aqui nas quartas-feiras. Deus está te livrando de tantas coisas, e às vezes você só tem percepção de 3 delas. E às vezes você não tem nenhuma, e Deus lhe livrou. Que a gente conta testemunho quando a gente vê, né, um livramento, né? Você vai no seu carro aqui, aí de repente cai uma pedra de uma montanha, aí pega o carro da frente, aí você diz assim, grande livramento Deus me deu. Mas se caísse do seu carro e lhe matasse, Deus não deu livramento, não? Livramento para nós, meus irmãos, não é as coisas que a gente vê, que a gente observa e toca. Livramento é estar dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Se uma pedra, se uma bala. Lembra da bala? Da bala. Como é? Bala soberana? Né? Como é que um marido ele consegue dizer uma verdade dessa, depois de perder a esposa e o filho, né? Em um engano, tirar no avião, confundindo com traficantes de droga, e a bala matar a sua criança recém-nascida, que alguns dizem assim, né? Criança inocente. E a mulher, a pobrezinha, estava ali do lado dele, né? No ministério. Porque a bala não foi para ele chamou de bala soberana. Porque se a gente acreditar que qualquer tragédia que acontece na vida de qualquer ser humano esteja fora do controle da vontade de Deus, aí a gente tem sérios problemas. Tem alguém igual ou maior poderoso do que Deus, que Deus não pôde intervir. Então, meus irmãos, você tem reconhecido que o seu livramento não vem da sua força, mas sempre da mão provedora de Deus? Você está vivendo como alguém que Deus guarda como a menina dos seus olhos? Pensa aí. Existe alguma Babilônia confortável que tem prendido seu coração? Aplicações. A disciplina divina não é rejeição, mas cuidado. Hebreus diz isso. Deus disciplina aquele que é seu. Né? Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. O único jeito de Deus nos trazer a obediência, meus irmãos, é castigo. Porque o pecado é como um vírus, né? A Bíblia fala, ele contamina a gente. E o único antídoto é Deus agindo. E aí a nossa responsabilidade é reconhecer o pecado e pedir perdão. Aí Deus vai, com a palavra, está perdoado os teus pecados. Vá e não peques mais. Indo para a nossa última parte aqui, meus irmãos. Para fundamentar esse ponto aí, Colossenses 1:3, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, por isso que, depois de tudo que eu falei, eu posso reafirmar, meus irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tá certo? Se Deus lhe salvou, não tem como você desistir. Porque não foi algo que você conquistou, foi Ele que lhe deu. E acabou. Entendeu? Não, pastor, eu conheço muita gente que aceitou Jesus, está no mundo. Então, porque não aceitou. Quem tem a vida transformada pode até cair, mas não fica lá. Entendeu? Mas cedo ou mais tarde ele volta. Volta por quê? Quando ele tem vontade de voltar, não. O Espírito Santo vai lá e pega ele. Traz de volta. Bota ele de pé de novo. O mesmo poder que tirou ele da morte, dos seus delitos e pecados, que está lá em Efésios 2, é o mesmo poder que mantém ele em pé. Não se iluda. Você que está firme, você que vem para a igreja, você que lê a sua Bíblia, você que ora, você está amadurecendo. Aí você conhece irmãos que é uma dificuldade. Não se vanglorie, não. É o Espírito Santo agindo em você. Você tem algum mérito? Tem. Né? O mérito de reconhecer quando está pecando e pedir logo a Deus para restaurar você. O único mérito é esse. Os demais é Deus que está fazendo. Então, bote na sua cabeça. Se você é crente e está 1 ano, 2 anos numa fraqueza, e nessa fraqueza muitos pecados vão colando em você, se prepare. Deus não vai descer do céu fazendo coraçãozinho para você, não. Ele vai descer com a cinta. Você aprenda a viver. Me respeite. Eu não lhe criei para viver assim, não é assim que o pai da gente dizia? Entendeu? Se meu pai me visse com gente fumando ou fazendo coisas que não era dentro do contexto da qual ele me ensinava, ele chamava e disse, olha, não quero você andando com aquele pessoal, não. Você não é igual a eles. E às vezes era pela orelha e vinha puxando.
Mas eu apanhava mais da minha mãe. Entendeu? E quando ela mordia a língua, eu sabia que ia doer muito. Aí, por fim, meus irmãos, vem aquilo para a gente celebrar. Olha aí. Deus está dizendo, confie em mim. Eu sou a segurança para vocês. Confie em mim. Eu que dou livramento para vocês. Eu que mexo. Eu que espalho, eu que junto. Sou eu. Celebre isso. Celebre o verdadeiro livramento que eu dou, que eu sou para você. A segurança que eu sou para você. Celebre isso. Aí está aí, ó. Que eu vou chamar de o clímax dessa visão, ó. Alegrem-se e cante, ó filha de Sião. Está dizendo para quem? Para um povo que saiu do exílio. Estava 70 anos lá. Se alegre. Os muros não estavam construídos. Ainda não tinha a percepção das nações de que ali estava Jerusalém de novo. O povo de Deus ainda não tinha. E Deus está dizendo, celebre, porque Deus já faz as coisas. Na cabeça de Deus, Deus não planeja nada não. Ele executa. E Deus está dizendo, ó, se alegrem, celebrem, me cultuem, filhos de Sião. Porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. De novo, habitarei em seu meio, e vocês saberão que eu sou o Senhor dos exércitos. É quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá, com a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. E aí Deus vai terminar dizendo, eu sou eu falo o que eu quero, na hora que eu quero. E vocês, ele diz, ó, calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Imagina aí essa cena. Deus no trono e se levantando para dizer, ó, cala a boca todo mundo aí. Eu quero confiança em mim. Vocês não estão vendo nada, né? Estão voltando tudo quebrado, fadigado, né? Cheio de pecado aí não arrependido. Se arrependam. Olhem para mim, confiem em mim, na promessa que eu fiz muito tempo atrás. Eu vou cumprir. Aí, meus irmãos, uma expressão que aparece aqui no verso 11, que está logo agarrada com o verso 10, né? Que promete habitar, atrair muitas nações e estabelecer. Aí essas três verdades aqui, habitar, atrair, estabelecer, são promessas de presença, encarnação de Cristo e habitação do Espírito na igreja. Por quê? Porque aparece, meus irmãos, essa expressão aqui, ó, naquele dia. Essa é uma expressão muito usual no Antigo Testamento. Naquele dia está apontando para um futuro, que alguns chamam futuro escatológico. E alguns vão dizer que esse fato que aqui está narrado, que vai acontecer, né, que diz, naquele dia, muitas nações. Um dia, muitas nações vão se juntar ao Senhor e serão reconhecidas como povo de Deus, e o Senhor vai habitar no meio delas. Então, é uma promessa. Então, alguns vão dizer que esse naquele dia aqui, essa promessa, ela está naquela categoria de promessas que tem vários cumprimentos. O cumprimento real, que está registrado na história, mas não completamente. Aí passa-se a história, aí acontece de novo, mas não completamente, até que de fato aconteça em um dia completamente. Pronto. Por isso que aqui entra todos nós. Por quê? A expressão naquele dia em Zacarias é uma forma profética muito importante. O significado, ela não aponta apenas para um único dia literal de 24 horas, mas para um tempo específico da intervenção decisiva de Deus na história. Isso quer dizer o quê? Manifesta a sua presença de forma especial, julga os inimigos do seu povo, cumpre as suas promessas de restauração, estabelece um reino de maneira visível. Olha, tudo que o Senhor está prometendo aqui aconteceu em um dia. Mas depois foi destruído de novo. O templo foi construído. Aí nós vamos ter Malaquias. Depois de Malaquias vai ter aquele intervalo de 400 anos. Nesse período, se levantou um indivíduo chamado Etíoco Epifânio.
E ele destruiu o templo de novo, profanou o templo de novo. Então, a gente pode dizer que essa profecia ela não se cumpriu completamente, totalmente. Porque muitas nações ainda não se voltaram para o Senhor. Por isso que a gente ainda tem que viver o ID, pregar o evangelho. Então, isso está para acontecer, certo? Deus voltará a habitar perpetuamente. Isso só será no futuro que nós estamos esperando. Então, meus irmãos, esse naquele dia funciona como uma expressão aberta, apontando para um momento em que Deus cumpre plenamente os propósitos redentores. Isso só vai ser quando ele voltar definitivamente. Aí tem aqueles que são da área, né, de uma determinada pensamento de que o Senhor Jesus vai vir, vai restaurar Jerusalém e vai se assentar no trono lá. Aí vão acontecer, né, os 1000 anos, né, do reino aqui na terra, para depois tudo completar. Outros acreditam que o Senhor já está reinando, já estamos, né, nos 1000 anos, né, e tal. Mas o ponto aqui, para a gente não brigar, é que não aconteceu o pleno cumprimento do que está escrito aqui no verso 11. Não aconteceu. Então, tudo indica que vai acontecer. Então, veja, se boa parte já aconteceu na história, então eu não devo duvidar de que o Deus que fez isso aqui, prometeu e cumpriu de alguma maneira, no tempo e no espaço, certamente ele virá. E aí, meus irmãos, há esperança para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, quem da sua família foi incrédulo, do seu amigo no trabalho, do seu patrão, do seu funcionário, ainda dá tempo de você falar para ele: olha, Deus nos ama tanto, mas ele nos castiga. Ele é para nós um Deus zeloso. Mas se você não confessar ele como Senhor e Salvador, ele não vai ser um Deus zeloso. Ele vai ser um Deus de juízo infernal sobre você. Se arrependa enquanto há tempo. Não confie na segurança humana. Não espere por livramento humano. Não ache que dá para ver e dá para ter comunhão com homens. Homens traem, Deus não. E por 2 vezes ele diz: eu habitarei no meio de vocês, eu habitarei no meio de vocês. Meus irmãos, que alegria saber que nós temos um Deus tão misericordioso. E aí eu parto para o final, meus irmãos. Tanta coisa que eu tinha para dizer, mas o tempo já foi, ainda tem a ceia. Quero encerrar dizendo isso aqui. Zacarias 2, capítulo 2, revela que o Deus da providência protege o seu povo, livra seu povo, habita com seu povo. A segurança da igreja, a sua, não está em muros. O livramento não está em forças humanas. A esperança não está em circunstâncias. Está no Deus que vem e permanece no meio do seu povo. A visão de Zacarias ensina 3 verdades eternas. Deus constrói uma cidade maior do que os nossos planos. Deus chama o seu povo a sair do exílio espiritual. Deus promete habitar no meio do seu povo. Enfim, a segurança da igreja não está em muros, o livramento não está em forças humanas e a esperança não está em circunstâncias. Repito, a pergunta que eu vou deixar para você que está aqui nessa noite, que se considera cristão: estamos vivendo e confiando em muros ou no Deus que é fogo ao redor do seu povo? Hein? Você está sendo guiado por vista ou pela verdade que você já conhece? Você já sabe que Deus é Deus soberano, que não há maior do que Ele, que Ele é um Deus que tudo vê. Ele é um Deus que Paulo deixou bem claro: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência. Quem deu algum conselho a Ele para querer alguma coisa em troca? Quem pode sondar a sua mente, que é insondável? Aí termina dizendo: porque dele e para ele, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glórias a ele. Amém? Vamos ficar de pé. Convido os irmãos aqui a pegar dos elementos e vamos celebrar a nossa ceia, meus irmãos. Com gratidão.